Olá, tudo bom? Estou aqui para falar um pouco com você a respeito da palavra de Deus. Uma palavra que traz paz, uma palavra que traz alegria, quando essa palavra em nós produz salvação. Mas o que vem a ser salvação? Meditando e remoendo o que foi ministrado ao meu coração no culto de domingo na igreja onde eu me congrego, eu quero aqui trazer a vocês, o que está descrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 até o 22. Eu vou fazer a leitura aqui, você pode me acompanhar, Diz assim: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Algo que Deus tem trago ao meu coração é a questão da salvação, que é o centro, que é o cerne de toda a palavra de Deus. O que é a salvação? O que nós devemos fazer para conquistar a salvação? Alguém conquistou a salvação? Alguém pode ser salvo? E a Bíblia diz que existe alguém que trouxe a salvação para a humanidade. Esse alguém é chamado de Jesus. Só por meio de Jesus nós podemos ser salvos. Ele veio a esta terra como um homem e fez aquilo que nenhum de nós poderíamos fazer. Ele venceu o pecado, mesmo sendo homem, mesmo estando na mesma condição que hoje eu e você nos encontramos. A condição de estarmos nesta carne mortal, esta carne que está inclinada ao pecado. E Jesus, mesmo estando, habitando dentro desta carne, estando encarnado dentro desta carne pecaminosa e inclinada ao pecado, mesmo assim, ele jamais pecou. Mesmo sendo tentado em todas as coisas, ele jamais pecou. E por não ter pecado, o salário, a morte, não teve como cobrar de Jesus o seu salário. O pecado não teve como cobrar de Jesus o seu salário, que era a morte. Então, Jesus ressuscitou, porque a morte não pôde o conter, pois em Jesus não havia pecado. Então, ainda que o pecado fosse cobrar o seu salário, que era a morte, mas ela nada achou em Cristo Jesus, nenhum pecado que o pudesse condenar à morte eterna. E Jesus ressuscitou e eternamente vive, e vivo está à direita de seu Pai. E ele disse assim: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele conquistou a salvação para nós, que significa o perdão dos nossos pecados. Porque ele conseguiu vencer o pecado. E agora ele nos dá poder para também vencermos o pecado. Mas ele diz, eu bato na porta, eu falo. Se alguém ouvir e abrir a porta, quem é que tem que abrir a porta? Somos nós. Então Jesus fez a parte dele, nós temos que fazer a nossa agora. Qual é a nossa parte? Abrir a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Depois que nós abrimos a porta, Jesus entra, senta e ceia junto conosco. Aí ele continua: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor, ou seja, nós temos que vencer, assim como ele venceu. Ele diz: assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Só vai sentar com Jesus no seu trono aquele que venceu, assim como ele venceu. Como foi que Jesus venceu? A Bíblia diz que ele, mesmo sendo tentado em todas as coisas, ele jamais pecou.
Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como foi que Jesus venceu o mundo? Rejeitando tudo aquilo que o mundo tinha a oferecer. A soberba da vida, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo, né? dos olhos. Então tudo isso Jesus rejeitou. A Bíblia diz lá em Hebreus: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas um que semelhantemente a nós em todas as coisas foi tentado, porém sem pecado. Então Jesus em todas as coisas foi tentado, porém em momento nenhum ele pecou. Essa foi a vitória de Cristo Jesus. E ele diz: ao vencedor, assim como eu venci, ou seja, ele venceu e nós também temos que vencer. Jesus já nos salvou e ele já nos deu de graça essa salvação, mas nós temos que tomar posse dela, nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é vencer como ele venceu. Você está vencendo? Aqueles que estão em Cristo Jesus são mais que vitoriosos. Um abraço.